E turma, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre animação híbrida, como eles fazem, como surgiu, é uma nova tendência que estamos vendo no mercado. Vou explicar isso tudo para vocês nesse vídeo. Bom, primeiro eu vou começar explicando para vocês onde iniciou isso, né, com a questão do mercado, qual filme que iniciou. Assim, a gente não tem um definitivo, bater o martelo, foi esse que começou e tal, mas uma das grandes, a Disney, que começou, onde ela começou isso foi no The Great Mouse Detective, que traduzindo para o português, Brasil, é As Peripécias do Ratinho Detetive. O filme lançado em 1986, onde uma das cenas, o cenário é em 3D e a gente vê uma cena de ação mesmo, né, com os ratos que são feitos em 2D, mas o cenário é em 3D. E isso cria uma animação muito interessante, tudo muito versátil, né? Porque você tem que pensar mais na questão do posicionamento dos personagens, não tanto no geral, né? Porque na animação da Disney era um cenário estático, ou que mexia um pro lado pro outro, mas um negócio muito simples, né? O cenário não mexia muito. E os personagens estavam ali interagindo nele e tal. Mas quando a gente vê nesse filme, o cenário mexe, né, dentro de um relógio ali, as engrenagens, tudo. Então, com a vinda do 3D chegando, né, nos anos 80, a tendência, a tecnologia surgindo, eles resolveram testar. E nesse filme ficou muito interessante, né? Outro exemplo grande de animação, também dos anos 80, tem muita gente que fala que foi uma das primeiras a usar esse método, né, da animação híbrida, foi o Golf 13, O Profissional. É um anime lançado em 1983, né, que também ele faz muito uso de 3D, mas em objetos, né, a gente vê muitos animes usando alguns cenários, mas objetos também. Eles usam muito objetos em 3D. A gente vê muito no mercado ocidental as pessoas usando carros e objetos mais estáticos como 3D. Mas no oriental, lá no Oriente, eles usam os animais também, alguns animais grotescos e tal, né? Eles usam muito isso, a gente vê muito em animes, né? Mas, né, os anos 80, 90 começaram a tentar fazer o híbrido, né? Que a animação 2D ainda estava em alta, né? Com a Disney e tudo. Só que aí veio o surgimento da Pixar, com o Steve Jobs também, tudo. E aí surgiu o Toy Story. Em 1995, Toy Story foi lançado. E, depois disso, iniciou uma nova tendência. Todo mundo queria fazer 3D. E aí todo mundo já conhece. Foi isso há décadas. Claro que vieram outros filmes, né, que tentaram resgatar o 2D. A gente tem A Princesa e o Sapo, em 2009. Que eles tentaram resgatar ainda, mas, sabe, tava difícil, tava complicado, porque era uma tendência forte, as pessoas gostaram e a Pixar estava em alta, né? Todos os outros estúdios estavam querendo ser a Pixar, né? Tentando ser a Pixar. Mas depois disso, a gente viu um retorno ali, as pessoas fazendo experimentos, né? Várias pessoas testando. E com um curta, que foi feito pela Disney em 2012, é o Paperman, onde eles começaram a testar ali como é que funcionava tudo. Nisso eles implementaram, né, os personagens com 2D, meio diferente e tal. Em algumas entrevistas o diretor da animação ele falou que queria que as concepts se tornassem os personagens, não que fosse separado, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente do vídeo, né? O que é concept art e tudo, mas ele queria que a concept art do filme fosse o filme, não que fosse separado, né? Como a gente vê em muitas produções. É sobre a diferença, né, do 2D para o 3D, né? Que eu tô falando aqui tudo, claro que visualmente a gente consegue enxergar, mas eu queria explicar para vocês um pouco do detalhe. Igual, o 2D, a animação 2D é um plano reto, não um plano estático, seria um papel onde a pessoa desenha, né? E o personagem não tem ali. Claro que com técnicas de ilustração de desenho, a gente consegue colocar uma profundidade no desenho. Mas a gente pensa que ele é um desenho ali que, tipo assim, tem os seus exageros, é mais artístico, mas ele é travado ali, né? No bidimensional, na página, né? Já o 3D, a animação 3D, é um personagem, é um modelo 3D,
onde ele é colocado num plano, todo 3D também, né? Um plano tridimensional, igual a gente está aqui agora, um plano tridimensional, e os animadores animam, né? Aquele personagem com o cenário. Nisso dá a gente consegue ter a movimentação de câmera mais interessante, tudo com um cenário 3D, a gente tem uma movimentação mais bacana, muito mais rica, né? Porque a animação 2D, igual eu falei agora no início, os cenários são estáticos, né? A gente vê isso muito em Arcane, onde muitos cenários são 2D, eles são estáticos. O personagem está ali e tudo, mas eles são enormes, né? Cenários lindos e pinturas super lindas, né? Só que eles são estáticos, tá? Os modelos 3D dos personagens se movimentando, mas o cenário 2D. A gente também vê outros exemplos, isso é animação híbrida, né? Um dos filmes que é muito interessante a gente reparar, que tipo, a gente vê essas duas animações sendo utilizadas no mesmo filme, não híbrida, de forma híbrida, mas elas separadas num filme só, que é o Kung Fu Panda, que ele começa de uma forma 2D e tal, que todas as cenas são um sonho, elas são em 2D. E o filme em si, o que seria o real lá, é em 3D. E tem uma cena em específico que a gente vê o sonho acabando e o Po acordando, né? A gente vê esse corte brusco e a gente fica, caraca, que loucura. E tipo assim, o que acabava afastando muita gente do 3D, né? Muitas pessoas que gostam da animação, é que o 3D ele era muito travado, muito tipo rígido, né? O personagem ficava ali e tudo, e não tinha a gente não via aquela energia que a gente vê muito em animes, né? Que é aquele personagem estica, tal, que é o Tumbum, ó, que é o cartoon, né? Que o personagem estica, ele mexe, movimenta, né? Que isso acaba que a animação 2D consegue fazer mais, que a pessoa como ela tá desenhando, ela consegue esticar um braço, consegue deixar o personagem maior, menor, ela tem a liberdade ali de fazer isso. Já o personagem 3D, como a gente está lidando com uma câmera, né, dentro do programa, né, tipo assim, a câmera você fica travado ali, a gente ficava travado. Mas aí veio uma animação da Warner, do Papaléguas e o Coyote Papaléguas, né, sei lá, não lembro agora qual que é. Mas aí, a gente acostumado com essa animação travada, pô, 3D não chega ali no 2D, aquilo mais vivo, mais animado, tudo. Aí eles lançaram a animação do Coyote, do Papaléguas. Que, pô, era um personagem 3D que ele esticava, aumentava, ia, voltava, tinha ali uma perspectiva muito interessante, né? Então nessa a gente começou a reparar que, pô, tava avançando, tava criando, né, eles estavam começando a animar muito bem, tava ficando muito interessante, sabe? Só que com isso, com a animação em 3D sendo muito em alta, a Disney e Pixar, mais a Disney, né, que eles gostam muito o mais realista possível. A gente vê muito isso nos estudos de movimentação, nos princípios, onde os animadores da Disney criaram isso, né? Que tipo assim, eles tentam fazer o mais real possível, a movimentação perfeita, aquilo tudo para animação. E nisso eles foram tentando fazer isso pro 3D também, que gera uma animação, ela já é mais estática, mais realista, e aí eles começaram a aperfeiçoar a textura da animação, onde o ápice foi em Toy Story 4, né? Que a gente viu aquelas texturas absurdas nos personagens e que para muita gente isso distanciou, né, da animação, porque, tipo assim, a animação acaba que você quer ver algo lúdico, você olha aquilo, você acha tão, né, tão não sei, distancia, sabe? E isso que foi uma reflexão que eu tive vendo sobre as pessoas conversando, tudo, que a animação, quanto mais realista ela foi chegando, mais foi distanciando. Então, por isso que a gente vê agora as obras atuais, que eles estão, igual eu falei no Paperman, que eles usam muito concept art da animação. O concept art, para explicar de uma forma mais rápida e básica, para você entender, que seria o que? É um rascunho, é um desenho rápido para a pessoa passar o que ela quer, de clima, de ideia para os personagens. Pô, que eu quero, o que eu quero que passa? Qual que é a ideia que eu quero que passe de tal personagem, de tal casa, de tal ambiente, sabe? E a gente é muito bacana, tem muitos livros que a gente vê, artbooks que a gente vê dessas produções. Eu tenho até um aqui para mostrar, que é do Invincible,
que é um quadrinho muito massa, tá tendo até animação. Só que aqui, no final, eles mostram o concept art dos personagens, o concept art das capas. Eu queria mostrar para vocês das capas, como que é interessante, como iniciou, né? Tipo, a ideia começa aqui e eles vão aprofundando, vão mudando, chega até um certo momento que, né, aqui é o final. Pô, é muito interessante a gente, né, eu queria até ter outros para que eu acho alguns muito lindos, né, tipo, a gente vê a construção dos personagens e tudo, e e é muito massa, você vê como é que a ideia da pessoa vai fluindo, vai crescendo, vai, né, sobre a ideia do personagem. É muito interessante. Bom, e com isso, a gente vendo as pessoas querendo encaixar um concept art, uma forma artística, a gente foi vendo movimentos da própria indústria para tentar introduzir esses dois mundos e criar uma animação híbrida, né? E com isso, a gente foi vendo essas produções. A gente tem o Spider-Verse, tem Gato de Botas, tem Arcane, tem agora o Robô Selvagem e, pô, a gente vai vendo esse estilo mais artístico. Mas aí tipo assim, a gente vê que não é só a junção dos dois. A gente vê em Guerrilhas do K-Pop, que foi lançado agora em 2025, como até o 3D evoluiu com isso, né? A gente vê uma animação muito mais rica em movimentos e tudo, e que eles se movimentam de uma forma mais 2D, como se fosse um desenho ali em 2D, sabe? Só que eles estão com personagens em 3D. Isso é muito interessante da forma como eles conseguiram ir trabalhando e juntando essas suas duas ideias. E agora como a gente consegue ver que a animação não é uma aqui e outra aqui, como elas conseguem trabalhar juntas e criar obras tão interessantes e de forma juntas, né, sendo cenário 2D, cenário 3D, ou personagem 2D, personagem 3D, ou igual a gente vê em Spider-Verse, ou até mesmo nas Tartarugas Ninja, como eles usam até as energias, os poderes, tudo em 2D, porque é um movimento mais interessante, é ali mais prático de fazer também, né? Você fazer um desenho de energia muito mais prático do que você criar ali faíscas, coisas no 3D, né? Eu digo coisa como energia, sabe? É um negócio mais trabalhoso, mas no 2D não é tanto. Mas eu acho que é uma tendência muito interessante, né? Com isso a gente está vendo a queda da Pixar, onde ela está forçando, está tentando forçar um estilo dela, ela já até tentou mudar um estilo. Eu digo Pixar Disney, né? Mas ela está tentando, está forçando ali. A gente viu o fracasso agora de Hélio, que também eles estão seguindo ali algo, os roteiros não estão tão interessantes, também a forma que eles estão divulgando também não está interessante, né? E a gente está vendo a ascensão de outros estúdios que estão seguindo, mudando estilo, sendo mais criativos, né? Claro que para você sendo mais criativo, não tendo um padrão, acaba que você acaba tendo mais gasto, né? Porque você tem igual um concept art de um personagem, mas ele vai ser naquele padrão já do estúdio, você não vai ter tanto gasto, tanto vai e volta, né? Já igual o Spider-Verse, a gente vê que lançou em 2018, lançou em 2023 e agora vai lançar em 2027, sabe? São filmes que a gente vê que sai muito caro, sai muito, os tempos muito longe um do outro, né? Porque eles estão testando como é estilo muito... É bonito, é um filme lindo, né? É um filme muito artístico, por isso que demora, tem essa, sabe? Então é muito interessante, sabe? Como tá funcionando tudo isso. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Caso ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Mas curta o vídeo, compartilha, se inscrevam-se. Eu vou começar a manter mais vídeos, né? Começar a lançar mais, me planejar mais para lançar. E no geral é isso. Eu agradeço vocês tenham assistido. E um grande abraço e até mais. Tchau.